Olá pessoal, eu sou o professor China Filho e hoje a gente vai fazer essa oficina de criação de webgame 2D plataforma com o Construct. Nosso objetivo é fazer esse jogo aqui bem simples, onde esse personagem tem que coletar essas moedas. São 7 moedinhas e desviar dos cogumelos que são os inimigos desse jogo, tá? Se eu encosto nesse cogumelo, eu perco vida, como eu já estava perdendo ali em cima. Ó. Quando o meu jogo inicia, ele já inicia com 3 vidas, como vocês podem ver aqui, e 0 moedinhas. Então, se eu encostar, se eu cair na água aqui também, eu morro, tá certo? E cada vez que eu encosto no cogumelo, eu também perco vida, tá? Então, ó. Ai, vou aqui e o nosso objetivo é não morrer, como eu estou fazendo. Vocês podem ver que é um jogo bem simples, mas que querendo ou não traz aí um pequeno nível de dificuldade, tá? Tem aqui uma animação de personagem bem simples também, feita com frames quadro a quadro. Pronto, ó, consegui as 7 moedas, ele venceu e vai reiniciar o jogo. Então, nosso objetivo é fazer essa construção usando o Construct 3 e eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso a partir de agora. E nessa oficina a gente vai trabalhar duas competências do nosso curso de formação de desenvolvedor de webgame 2D, que são as competências criar interface para webgames 2D e produzir webgames 2D, tá? É importante ressaltar aqui para vocês que o nosso objetivo nessa oficina é a produção a partir da ferramenta Construct 3 e conhecer a mecânica de plataforma aplicando a lógica de programação do Construct, tá? Não é o nosso objetivo ainda, por exemplo, produzir o concept art, produzir os layouts para esse jogo, tá? As artes que a gente vai usar aqui são artes de banco de imagem, tá certo? Para produzir um jogo semelhante a esse daqui. E os bancos de imagens utilizados foram o GameArt 2D e o CraftPix.net, tá bom? Então vamos lá começar a criar o nosso jogo no Construct. Ao abrir o site do Construct, né, eu gostaria que vocês acessassem a partir daqui, ó, editor.construct.net, tá certo? Se não funcionar com o www, pode retirar o www, tá? Quando ele carregar a página, vocês vão aqui em novo, vão escrever aqui o nome do jogo de vocês. Eu coloquei um nome qualquer e eu vou pedir para que vocês, na pré-definição, escolham paisagem 1080p. Ele vai ficar com esse tamanho de tela, 1920 por 1080, e eu vou apertar criar. Ele construiu aqui é, a, minha, a minha área de trabalho. Tá? Falando brevemente para vocês sobre o Construct, aqui nesse lado esquerdo eu tenho um painel de propriedades que eu vou configurar objetos e elementos diversos. Esse painel muda toda vez que eu tenho um objeto selecionado aqui. Aqui na lateral direita eu tenho uma aba de projetos, que todos os elementos que eu insiro aqui ficam aqui nessa aba de projetos. Também tenho um painel de camadas. A gente não vai mexer nele hoje, mas em breve a gente vai poder conhecer. E aqui em cima tem o menu do Construct, que é também uma barra bem importante para vocês, tá? Porque ele funciona parecido aqui, ó, com qualquer tipo de ferramenta, qualquer tipo de software que tem abas de navegação, como o Google Chrome, por exemplo, tá? Então eu tenho aqui, ó, Layout 1, que é essa minha área de trabalho, tenho aqui folhas de eventos 1, que é onde a gente vai programar o jogo, tá? E eu tenho também um menu muito importante de configurações, por exemplo, para salvar. Tá? A primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem, por exemplo, é salvar o jogo de vocês, para que ninguém perca caso trave ou caso acabe a energia aí na casa de vocês ou onde vocês estiverem fazendo esse jogo. Eu gosto de salvar sempre na nuvem, então eu venho aqui em menu, projeto, salvar arquivo como, ou melhor, salvar como, salvar na nuvem. Ele vai conectar aqui com um drive que já existe, meu. No caso, vocês podem escolher um serviço de drive aqui.
Ele funciona com o OneDrive, o Google Drive também, tá? Eu vou escolher aqui um local para salvar. E depois que eu escolher esse local, eu posso só ficar apertando Command S, ele vai salvando. Tá? Se você não quiser salvar na nuvem, você pode vir em projeto, salvar normalmente e você vai salvar na sua máquina. Tá? Mas vamos lá. Primeiro de tudo, eu gostaria que a gente começasse a reproduzir esse layout de referência, tá? No Construct. Então a gente vai começar inserindo sprites, depois comportamentos e por fim a gente vai configurar os eventos e as variáveis desse jogo. Tá? Então para inserir uma nova sprite, eu clico com o botão direito em cima da minha área de trabalho, inserir novo objeto e vou procurar aqui no campo de pesquisar por sprites. Primeiro eu vou puxar o background desse jogo, então eu vou nomear aqui como BG. Uma coisa muito importante é que vocês sempre renomeiem as sprites de vocês, porque isso vai ajudar posteriormente a programação do jogo. Tá? Vou apertar inserir, parece que nada aconteceu, mas se vocês notarem, o meu mouse ele mudou de setinha para uma cruzinha. Então se eu clicar, ele vai abrir o editor de animações. Tá? Aqui é como se fosse o Paint quase. Eu posso desenhar qualquer coisa e eu posso importar uma sprite para cá, importar uma imagem já pronta. Então se a gente vai trabalhar com banco de imagens, eu já tenho uma imagem pronta, cliquei aqui na pastinha, vou aqui nos meus assets, eu já passei essa pastinha para vocês também, tá? E eu tenho aqui alguns elementos para começar a compor. Mas eu vou começar pelo background. Apertei abrir, Ctrl 0 ou Command 0 para quem usa Mac, você visualiza uma visão geral aqui da arte que você acabou de importar. Essa ferramenta aqui também é bem importante, ó, o cortar. Eu vou dar um clique nela para a caixa ficar exatamente do tamanho dessa imagem que a gente importou. Depois vou clicar nesse fechar pequenininho aqui. E aí ele inseriu aqui, ó. Tá? Uma coisa importante. Para navegar aqui na área do trabalho do Construct, se eu seguro barra de espaço no teclado, sem clicar em nada no mouse, ele já consegue, ó, mover essa minha área de trabalho. Tá? Se eu solto a barra de espaço, ele para de mover. Command menos ou Ctrl menos tira o zoom. Command mais ou Ctrl mais aplica zoom. Tá? Então isso são dicas de navegação no Construct. Aí deixa eu falar uma coisa para vocês. Estão vendo essa linha aqui bem fininha, um cinza bem clarinho? Isso é a área de visualização do meu jogo. Tá? Eu pedi para que vocês criassem um projeto que ele é mais ou menos paisagem, né? Ele é paisagem 1080p. E aí o Construct te dá meio que o dobro dessa configuração para que tu tenha liberdade criativa na hora de fazer o cenário do teu jogo. Segurando o Shift, eu vou esticar um pouquinho aqui esse cenário e eu vou duplicar ele algumas vezes. Mas vocês viram que meu objetivo foi encostar aqui nessa linha de baixo. E ainda sobrou um espaço aqui embaixo. Para que a gente não fique com esse espaço de tela perdido, no caso aqui desse nosso jogo, aqui ó, na lateral de propriedades, onde tem o tamanho, eu vou manter esse comprimento de 3840, mas eu vou forçar para que a parte de baixo seja 1080, como eu gostaria lá no começo do jogo. Apertei Enter e aí ele fechou, agora está exatamente do tamanho que eu gostaria para esse jogo. Então, para copiar isso daqui é bem simples. Ou eu posso vir aqui, ó, na aba de projeto, clico, seguro e arrasto para cá e ele vai duplicar. E aí eu vou encontrar aqui um com o outro. Tá? Ou eu posso fazer isso daqui, ó. Selecionei a sprite, Ctrl C, Ctrl V, ele não cola de imediato, mas ele te dá de novo, ó, a cruzinha aqui, clicou, ele duplicou. Tá? E aqui eu já tenho o meu background para esse jogo, tá bom? Eu vou repetir, apertar aqui o Command S para salvar esse progresso, e eu vou repetir exatamente o mesmo passo para a criação das demais sprites. Então, ó, botão direito, inserir novo objeto, sprite, e agora eu vou começar a fazer as plataformas, então eu vou escrever aqui, plataformas sólidos. Depois vocês vão entender por que eu estou chamando de sólidos. Opa, plataformas.
Clicou, abriu o editor de imagens, editor de animações. E eu vou começar puxando esse 2 aqui. Cortou aqui em cima, fechou. Ele apareceu aqui, eu já vou posicionar aqui, tá? Command C, Command V, ou Ctrl C, Ctrl V, clicou. Command mais ou Ctrl mais aqui para trabalhar com zoom, e vou deixar bem pertinho aqui para ver exatamente o que é que eu estou fazendo. Tentar casar ao máximo aqui esse encontro. E aí, ó, já vou selecionar os dois juntos, Command C ou Ctrl C, Ctrl V, duplicou para cá. Acho que já está bom essa plataforma. Não, vou colocar mais duas. E agora eu vou fechar com aquela lateralzinha aqui, ó. Inserir novo objeto Sprite. Plataforma sólido 2. Direita. Direita. E eu vou importar esse aqui. Tá vendo que ele tem o acabamento para a direita? O 1, ele tem o acabamento aqui para a esquerda, tá? Então eu vou importar esse aqui. Cortou, fechou. Vou colocar ele aqui. Tá? E aí tá mais ou menos assim já a minha plataforma, Command S para salvar, tá? Vou olhar aqui meu layout de referência, porque já não lembro. Aí eu tenho essa plataforma um pouco maior. E minha última plataforma, ela é suspensa. Então, inserir novo objeto Sprite. Colocar aqui plataforma suspensa direita. E plataforma suspensa esquerda. E aí já vou posicionar elas aqui onde eu quero chegar. Tá faltando aqui agora as sprites da água, das moedas e do personagem e também os textos, tá? Eu já quero mostrar algumas coisas para vocês de interface. Vocês estão vendo que se eu clicar aqui eu vou selecionando, né? E sem querer eu posso selecionar aqui o background e tirar ele do lugar. Então tem como eu bloquear essa camada. É só eu clicar nela com o botão direito, bloquear a seleção. Tá? E aí eu não bloqueio os outros elementos, mas eu bloqueei essa camada. Se depois eu precisar desbloquear essa camada, posso clicar com o botão direito em cima de qualquer área do layout, venho de novo em bloquear e desbloquear tudo em camada 0, ou desbloquear tudo ele vai soltar, tá? Mas deixa eu deixar tudo isso aqui bloqueado para eu não tirar esses layouts do lugar sem querer, tá bom? Então estão bloqueados aqui. Vou inserir as outras sprites que vocês já sabem como fazer, né? Agora vai ser água. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês aqui é sobre a ordem dos elementos. Então, por exemplo,
Eu inseri aqui essa spritezinha de água e, como vocês estão percebendo, elas acabaram ficando aqui na frente dessas sprites dos sólidos, né? E aí o que é que eu faço? É só eu organizar a ordem desses elementos. Então, se eu preciso jogar esse aqui para frente desse, eu clico com o botão direito, ordem Z. Toda vez que eu precisar mexer em posicionamento, eu venho com ordem Z e enviar para o topo da camada. E aí ele passou para frente. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Botão direito, ordem Z, enviar ao topo da camada e ele passou para frente. Tá? Já tenho aqui basicamente a minha plataforma pronta. Vou começar a inserir os outros elementos. Vamos começar inserindo o nosso personagem, tá certo? E fazendo aqui, ó, o processo de animação dessa sprite de personagem, tá? Da mesma forma, eu vou clicar com o botão direito inserir novo objeto de sprite e eu vou chamar ele de personagem. Eu vou vir aqui. E aqui, quando eu abrir a janela de edição de sprite ou edição de animação, vocês estão vendo aqui que ela tem algumas opções de desenho, tem algumas opções aqui em cima, a gente já usou bastante a opção de cortar. Tem aqui uma opção de trabalhar os pontos da imagem, que isso daqui é muito importante quando a gente fizer outras atividades mais para frente. E também tem aqui, ó, polígono de colisão. Isso daqui é como se fosse a hitbox do personagem, tá? E eu tenho aqui um painel de animações, que é um painel muito importante que a gente vai usar bastante. Então aqui em animação 1, a gente vai fazer primeiro do personagem parado. Aqui embaixo, ó, tem quadros de animação. Eu vou vir aqui na pastinha e lá na pasta de assets eu deixei para vocês as sprites do personagem. A gente não vai trabalhar aqui com essa versão dele morto por enquanto, tá? Mas a gente vai trabalhar com ele paradinho, com ele pulando, tem aqui as sprites de pulo, tá? E com ele correndo, tem aqui também as sprites dele correndo. As sprites dele parada que eu vou usar é esse idle aqui, do 1 ao 10. Então eu cliquei no 1, vou segurar Shift no meu teclado, vou pressionar no 10. Ele selecionou de 1 ao 10, eu vou apertar abrir. Aqui embaixo, ó, ele acabou de importar todas as sprites do 1 ao 10. Eu vou fazer Command menos aqui para eu ver o que está acontecendo na minha área de trabalho. E percebam que a área ficou maior que o meu personagem. Então eu vou apertar aqui uma vez nesse cortar. Ele cortou e fechou essa hitbox só para o tamanho do meu personagem. E aí eu preciso aplicar isso em todos os outros frames que estão aqui embaixo. Então nessa setinha aqui ao lado, ó, aplicar a animação. E aí ele cortou todas as sprites com a hitbox no tamanho do personagem. Essa animação eu já vou renomear ela para parado, tá? E eu já vou clicar aqui no repetir ou no looping para que ele fique repetindo essa animação. Se eu clicar aqui no play, ele vai testar essa animação, ó. Ele parado vai ficar dessa forma. Eu estou achando que velocidade 5 está muito lento, então eu vou aumentar um pouquinho para velocidade 10. E aí ele vai ficar mais ou menos assim, parado, tá? Clicando aqui com o botão direito no painel de animações, em qualquer área livre, eu expando algumas opções, inclusive adicionar animação. Então se eu quero adicionar as outras sprites, eu já fiz ele correndo, eu vou fazer ele agora. Desculpa, eu já fiz ele parado, eu vou fazer ele agora correndo. Então adicionei uma nova animação, venho aqui na pastinha. Vou pegar aqui as sprites de Run de 1 a 8, abrir, importou todas as sprites, cortou, aplicar a animação, alterei para correr o nome, velocidade 14 e repetir. Eu gosto sempre de trabalhar aqui números a partir de 10. Então, no parado, ele vai ficar com 10, no correr 14 e no pular 16. Mas vocês podem fazer variações disso de acordo com a demanda do personagem de vocês,
Então, ó, ele correndo, a animação vai ficar mais ou menos assim. Botão direito, adicionar animação, pastinha. Agora eu vou pegar os assets de jumping, de pulo, de 1 a 12. Abrir, importou todas, cortou, aplicar a animação, cortou todas as sprites, todos os frames. Aqui é pular 16 de velocidade e repetir. Vou testar essa animação, ele vai fazer o pulo desse jeito, tá bom? E aí eu vou fechar. Note que ele inseriu aqui a sprite um pouquinho grande, eu vou só segurando o Shift, diminuir aqui, ó. É sempre importante que você segure o Shift, tá certo? Para redimensionar os objetos, para que eles não fiquem desproporcionais, tá? Então, ó, já tem o personagem, cenário, plataformas. As plataformas, lembrando que são os sólidos por onde esse personagem vai percorrer. Falta agora eu inserir as moedas. Moeda eu também vou ter uma animação. Então eu vou pegar essa daqui. Não, vou pegar o coração. Ele é do 10. Não, ele é do 11 ao 20. Comando menos aqui. Cortou. Aplicou a animação. Esse daqui eu vou deixar 10 e repetir. A moeda vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá muito rápido, né? Vou diminuir um pouquinho aqui. Para 6. Ainda tô achando rápido, vou deixar com 4. 6 mesmo, gente. Aqui não vou renomear por enquanto. E aí a moeda ficou bem gigante. Eu vou diminuir aqui bastante. Command C, Command V aqui, tá certo, gente? Pronto, esse vai ficar com 9 moedas. Command S. E agora eu vou fazer os inimigos por fim. Inimigo eu não vou colocar animação, tá? Cortou. Inimigo eu vou animar ele só no comportamento. Eu vou colocar aqui para ficar bem difícil. E agora, para a gente terminar o layout, eu vou inserir as sprites de texto. Para inserir sprite de texto, do mesmo jeito, ó, botão direito, inserir novo objeto, mas agora eu vou procurar por texto. E aí, cuidado que ele tem textos em HTML e texto de formato geral, caixa de texto é esse aqui que eu quero. Eu vou começar colocando aqui, ó, texto, pontos, inserir. Cliquei, ele ficou bem pequenininho aqui, ó. E aqui no painel de propriedades é que eu vou editar esse texto. Rolo aqui para baixo e eu tenho aqui a propriedades de texto. Se eu clicar aqui, ele abre a caixa de texto para escrever o conteúdo aqui. Eu vou deixar em 0, já que isso vai ser a minha pontuação. Tipografia, por enquanto, eu vou deixar Arial mesmo, mas eu vou mudar para 40. Vou abrir aqui essa caixa de texto. Vou deixar negrito. Eu quero essa pontuação mais ou menos na cor azul. Tá? Vou alinhar aqui ao centro. Não, aqui eu vou deixar à esquerda mesmo. Deixar um pouquinho aqui, tá? Inserir novo objeto de texto. Aí eu vou colocar aqui texto vidas.
Mesma coisa. Vou deixar como 0. Negrito, tamanho 40. Esse texto de vidas, eu quero ele um pouco mais laranja. Eu posso usar também esse conta-gotas e pegar um referencial aqui de cor do próprio jogo. Mas eu não quero ele em itálico. Eu quero deixar ele nessa mesma altura. Então aqui, ó, em posição ele está 126 por 131, esse daqui. Eu vou clicar nessa caixa e vou deixar aqui, ó, 131, onde tem 192. E aí ele vai ficar exatamente nessa mesma altura, tá? Eu vou deixar ele no 126, senão ele vai ficar em cima desse. Esse daqui eu quero levar para esse outro canto aqui da tela. E aí, ó, tudo que vocês quiserem que apareça durante a jogabilidade, se certifiquem que vai ficar dentro dessa linha tracejada, tá? A gente vai inserir ainda alguns comportamentos relacionados a isso. Command S para salvar e, seguindo o meu layout de referência, eu tenho aqui também, ó, uma sprite de moedinha sinalizando as moedas, uma sprite aqui também sinalizando as vidas. Eu vou usar as minhas próprias moedas, vocês viram que tem opções de cor. Então eu vou fazer aqui, ó, botão direito, inserir novo objeto, sprite. Por que que eu vou criar outra sprite e não vou usar a mesma que está aqui? Para não interferir na programação, tá? Então eu vou chamar ela de HUD moedas. E eu vou pegar a mesma que a gente já usou, que é esse coraçãozinho. Esse aqui. Cortou. Fechou. Aí para deixar ela no mesmo tamanho, eu vou ver o referencial aqui, ó. O tamanho tá esse aqui, eu vou copiar, selecionei, colei, apertei Enter, tá? Mesma coisa aqui para repetir a altura, ó. 131. Ah, essa caixa tá um pouquinho maior. Inserir novo objeto, sprite. E aqui eu vou colocar HUD vida. Eu vou usar a mesma moedinha, porém de outra cor, tá? Silver. Cortou. Fechou. Pegar o tamanho. Posicionar mais ou menos aqui. Ah, eu vou deixar esse sprite com a mesma cor desse daqui, que vai fazer mais sentido. Pronto. Command S. Estamos quase terminando o layout. E aí falta dois textos aqui muito importantes, ó, que é o de venceu e o de morreu. Game over e o ganhou, tá? Botão direito, inserir novo objeto, texto, texto, texto venceu, inserir. E aí, ó, aqui eu vou escrever: parabéns, você venceu. Vou abrir aqui a caixinha de texto para... Com o Shift eu vou forçar para que fique em duas linhas, tá? Vou deixar em tamanho 40. Abrir um pouquinho aqui essa caixa de texto. Agora sim eu vou centralizar e centralizar. Quero em negrito. E vou deixar na cor laranja itálico também, para ficar mais bonitinho. Como que eu alinho isso, professor, aqui no meio dessa tela? Se você clicar com o botão direito, em cima do texto, vem alinhar tela. E você pode colocar aqui, ó, centro horizontal. De novo, botão direito, alinhar tela. Centro vertical, tá? Professor, mas quando eu for jogar, vai ficar aparecendo. Calma, não vai não. Vamos completar aqui. Botão direito, inserir texto. Aqui, texto, game over. Inserir. Vou colocar aqui.
Que pena, morreu. 40. Negrito itálico. Vou aumentar aqui um pouquinho. Centro e centro. Vou deixar nesse mesmo tom de cinza. Não, ficou muito sem contraste. Vamos melhorar um pouquinho aqui. E mesma coisa, alinhar a tela centro horizontal, alinhar tela centro vertical, tá? Também vou mudar essa cor aqui para a mesma cor da moedinha aqui. Pronto, vai ficar mais contextualizado. Para que não aconteça de quando eu for jogar, testar o jogo, fique aparecendo aqui, deixa ele carregar. Para que não fique aparecendo, né, que já venceu e que já morreu, ó, as animações já estão funcionando aqui. Eu vou clicar nessas sprites. Eu posso fazer isso por aqui também, ó, pelo painel de objeto. Então, texto Game Over. E aí aqui embaixo nas propriedades, ó, eu vou desmarcar essa possibilidade aqui, ó, visibilidade inicial. Desmarquei. Depois, ó, texto venceu, selecionou de novo. E aí eu vou desmarcar aqui visibilidade inicial. Sempre Command S para salvar. Quando eu testar agora, sumiu aqui meu texto, ó. Porque ele só vai funcionar quando eu programar para que ele funcione, tá? Então, feito isso, a gente finalmente terminou de estruturar o nosso layout, ou seja, a gente criou a nossa interface no construct desse jogo.